Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando sobre esta realidade da educação, mas sobretudo neste tema, né? Entrar em sala de aula passou a ser um desafio, especialmente para alunos e professores, não é verdade? E para isso nós temos aqui no nosso estúdio em Belo Horizonte a presença amiga do nosso querido Frei Antônio Moser e do professor Celso Antunes, que dispensa comentários pelo seu trabalho, pela sua missão, pelo material que ele apresenta como conteúdo para ajudar e muito os nossos professores. E aqui está uma das últimas obras pela editora Vozes, claro, Na Sala de Aula. Celso Antunes está aí para você. E aqui dentro os vários fascículos, e se fôssemos citá-los, nós não teríamos tempo suficiente, teríamos que ter pelo menos uns 10 programas aqui para ir meditando, né, fascículo por fascículo, desta obra fantástica que o professor apresenta para a gente, que você não pode deixar de ter, tá certo? Professor, eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse segundo bloco para esse ponto aqui, que é muito importante, que justamente o final do primeiro bloco nos deixava um pouco em crise, ou seja, não há um projeto. O senhor coloca aqui, olha, no fascículo 7, um método para o ensino fundamental. Qual é o método para o ensino fundamental? O projeto. Nós não temos projeto? Exatamente, não sabemos o que é projeto. Não sabemos como fazer um projeto. E se olharmos para a realidade educacional brasileira, a palavra projeto serve para muitas coisas diferentes, grande parte delas não sendo, na verdade, um projeto. Então, antes de se fazer um bom projeto, é preciso aprender o que é um projeto, não é? E como, de uma certa forma, desenvolver. E o que procuramos nesse trabalho é mostrar que o projeto pedagógico, que o projeto como estratégia de ensino, é, antes de tudo, alguma coisa que se aprende. E, a partir desta aprendizagem, o desenvolvimento de uma atividade que tem, essencialmente, um objetivo e que busca, ao longo do seu percurso, alcançar esse objetivo. Isso é fundamental, não é, Frei Antônio Moser? Por favor. Não tenha dúvida nenhuma, você não começa uma construção sólida sem esse planejamento. A mesma coisa no caso nosso da editora Voz. Nós temos um projeto e que vai sendo retrabalhado a cada período, não é? Inclusive nas reuniões com os gerentes, supervisores das várias unidades, sempre de novo nós vamos retrabalhando. Mas qual é o nosso projeto? Não é? Por que existe a editora Vozes há 111 anos? Não é? Porque ela sempre teve projetos. É o projeto de educar, evangelizando, e evangelizar, educando. Tá certo. Professor, nós fomos às salas de aula, visitamos aqui então algumas escolas, porque justamente se não se tem projeto, o coitado do professor fica refém. E esses desafios que estão aí, da tecnologia, das alternativas, da cabeça das crianças, daqui a pouco vamos falar da questão dos pais, seu papel, que não dá para delegar para a escola e deixar o barco correr. Então, como lidam, não é, nesse dia a dia aí com o alunado quando não há justamente um projeto? Então perguntamos aí, não é, quais são os principais desafios que você enfrenta dentro da sala de aula? Vamos ver o que os professores responderam. Às vezes um professor que adoece não tem uma reposição imediata, a gente esbarra ainda nas questões burocráticas, porque às vezes o professor, nesse adoecimento, ele tem que ter um adoecimento acima de 5 dias para que a gente providencie substituto. E os desafios que eu tenho aqui da escola hoje, mais é a questão da própria violência, que não é privilégio dessa escola, é de todas. E isso, queira ou não, traz para dentro da escola algum dessas violências social. O maior desafio que eu encontro é porque falta clareza do aluno de qual que é o objetivo dele na sala de aula. Ele vem para a escola e não cumpre com as obrigações escolares. E aí é o seguinte, isso é acarretado por quê? O que eu imagino, né, é que há uma falta de apoio da família, do acompanhamento escolar do pai com a família. Quando chega na escola, a escola também não dá conta e nem tem profissional para acompanhar esse menino. Então fica só o professor no embate do dia a dia, né, com esse menino, tentando despertar nele a importância do estudar e do aprender. Contudo, hoje eu vejo que a escola virou um lugar para guardar menino.
guardar menino, porque aprender mesmo que é bom, o aprendizado está muito distante, porque tem ficado muito a encargo do professor. Falta de limite dos alunos, falta de respeito com o professor, falta de respeito com os mais velhos. Este é o nosso desafio maior na escola. Eu acho que tem que mudar principalmente o ECA, que é o Estatuto do Menor e do Adolescente, que hoje em dia nem pai e mãe pode mais, nem chamar a atenção de filho, não pode dar uma palmada para corrigir. Então isso gerou o que nós estamos vivendo hoje, a falta de limite do aluno. Paciência, que as coisas vão mudar, porque a nossa esperança é essa, a gente não perde a esperança. Por isso que nós estamos aqui, é a esperança. Bom, eu acho que o maior desafio é ensinar o aluno. É fazer com que ele aprenda. Eu acho esse o grande desafio nosso. Hoje em dia, já que há tantos outros estímulos para os alunos que não o estudo, né? Tipo os eletrônicos e os livros, os para-casa, as atividades ficam muito para depois. Para mim, é a falta de parceria entre família e escola. Que quando se perde o vínculo entre família e escola, não tem como resgatar muita coisa, não. Tá? E acho também a falta de motivação vem do salário também. Mas se a gente for olhar a questão só do salário, o aprendizagem fica a desejar mesmo. Em maioria dos estados, não existe cargo de 40 horas. Um professor passa 8 horas todos os dias dentro de uma sala de aula. Não existe. Eles não respeitam 1/3 que a gente tem que ficar fora da sala de aula. Para passear, ir a um museu, para fazer um estudo mais aprofundado de um filósofo, de alguma coisa, de ver uma peça de teatro. Ai, 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 professor, ainda bem que nós estamos aí em plena campanha, em pleito eleitoral. Na verdade, você que está nos acompanhando, que ora é candidato, ou você que vai votar, então preste atenção no que nós acabamos de mostrar aí, porque essa é a dura realidade. Ou seja, não se tem o que o senhor acabou de mencionar, projeto. E o professor fica perdido, coitado, graças a Deus não perde a esperança. Sim. Mas, por outro lado, também, a família, não é o aluno que chega dentro de sala de aula, não sabe o que vai fazer muito bem. Então, professor, por favor, a sua fala aí nesse sentido. O que o senhor não pode ficar contando segredo aqui, mas é bom a gente contar também, né? Porque no fascículo 17, o senhor coloca aqui 4 pilares da educação na sala de aula, que obviamente deve estar dentro de um projeto. Que pilares seriam isso para o pobre do professor não ficar refém dessa maneira, muitas vezes, dentro desse projeto? Tem a questão do salário, tem a questão da dignidade, do conhecimento, etc. e tal, mas o que seria isso? Bom, em primeiro lugar, a questão da disciplina, ela se centraliza muito na questão da firmeza e na questão de regras. Porque qualquer aluno, de qualquer idade, sabe o que é um jogo de futebol, sabe o que é um jogo de vôlei. E, portanto, sabe que qualquer esporte tem regras e que qualquer regra não cumprida implica numa sanção. Sem dúvida. Se eu não sou o goleiro, eu ponho a mão na bola, para o jogo e há uma penalidade. Portanto, é preciso que o professor e os pais... Concorde ou não concorde? Sim, concorde. A regra existe e a firmeza. Exato. E, na verdade, educar bem não é ser bonzinho. É ser firme, porque realmente a firmeza mostra o amor no preparo para o futuro. Agora, os 4 pilares da educação é uma consciência da Unesco, que, se assim poderíamos chamá-la, é algo como um Ministério Mundial da Educação, para aquilo que ela prescreve os caminhos da educação no século XXI. E quais são os 4 pilares? A escola deve ensinar o aluno a aprender. Perder aquela ideia de ensinar coisas. A matemática, a história, a geografia não é para ensinar conteúdos conceituais, mas para ensinar o aluno a aprender. Porque aí a aprendizagem é perene, a aprendizagem é contínua. Correto. O segundo pilar é ensinar o aluno a conviver, a se relacionar, a fazer amizades, a aceitar o outro. Então, se o primeiro pilar é aprender a aprender, o segundo é aprender a conviver, a se relacionar, a compartilhar, a trabalhar em grupos, enfim, assumir um pensamento sistêmico. O terceiro pilar, aprender a fazer, aprender a transformar a informação em conhecimento e o conhecimento em ação, que é o que a gente vê no mundo profissional, verdade? Eu posso frequentar uma autoescola para aprender a dirigir, mas se eu não executo a competência de dirigir, a aprendizagem não tem sentido. Exato. Né? E o quarto pilar seria a confluência desses
três primeiros. Aprender a aprender, aprender a se solidarizar e aprender a fazer, aprender a ser. Aí o sentimento da espiritualidade, o sentimento da gratidão de se perceber membro de um projeto, o sentimento de ser pertencente a uma comunidade e deixar algum papel, algum serviço registrado no contexto dessa comunidade. Não há escola do futuro que não possa perseguir o projeto desses 4 pilares. Por que, professor, que isso não acontece no Brasil de todo, ou pelo menos em grande parte? No que esbarramos? Porque, com certeza, as pessoas em casa nos acompanham, já estão automaticamente questionando como eu estou. Né? Em primeiro lugar, eu percorro o Brasil inteiro. Pois e então. O que eu constato é que, com raras exceções, a boa escola pública brasileira, a boa escola particular brasileira, geralmente está em municípios com 30, 35, 40 mil habitantes ou menos. Porque quando o município demograficamente é menor, a proximidade da escola e da família é maior. Com certeza. Não é? Quando aquele professor diz, eu vou falar com a tua mãe, não é um evento que a convoca para vir ou não vir. É o encontro de supermercado, é o encontro na rua. Aquela criança sabe de que mãe aquela professora está falando e tal. Então, nessas comunidades menos populosas, se chega a ter uma boa educação de qualidade. Agora, quando se parte para comunidades mais amplas, a coisa se sente um pouco perdida. E aí seria importante, então, setorizar essas comunidades maiores para que pequenas comunidades convivessem se relacionando. Aí sim, estaríamos mais próximos de alcançar esses objetivos. Isso é claro, em linhas gerais. Há detalhes mais específicos. Mas eu creio que o caminho seria começar por aí. Frei Moser, e no tocante ao papel dos pais, porque essa estrutura da educação, da escola, etc., mas o papel dos pais junto aos filhos nesse processo da aprendizagem, porque como a gente escutou, inclusive, os professores dizendo, não basta delegar, empurrar a criança para a escola, alguns até disseram assim, na escola se tornou uma espécie de curralzinho, né? Eu deixo lá, vou trabalhar e etc., mas não estão preocupados necessariamente com, como o professor disse, o processo da aprendizagem. Olha, em primeiro lugar, eu sei que alguns vão estranhar. E eu costumo colocar certos pontos que causam estranheza. Eu acho que o Estatuto do Menor e do Adolescente tem que ser reinterpretado. Não é que não tenha sido uma boa intuição, mas reinterpretado. Não pode tocar no meu filho, não pode, só nos direitos, mas não nos deveres. Olha, quando eu era criança, chegava em casa, por exemplo, e se ousasse reclamar alguma coisa do professor, era palmada no duro, não é? E a mãe tem sempre que partir do pressuposto que o professor está com a melhor boa vontade. Pode até ir lá, dizer, olha, meu filho está manifestando certo desgosto, etc. O diálogo. Agora, é fundamental acompanhar o desenvolvimento dessa criança, não é? E, sobretudo, desse sentido de partir do pressuposto de que não há má vontade por parte do professor. Ninguém está lá porque deve estar. Está lá porque tem vocação, realmente. Segunda observação que eu faria, não é, em relação aos pais, é que eles efetivamente participem, porque sempre há ocasiões, por exemplo, vamos supor uma assembleia dos pais, toda boa escola tem isso, participe e manifeste as suas preocupações. Agora, por outro lado, que procurem aprender a aprender, os próprios pais, e aprender o que significa a conviver. Se os pais brigam entre si, eles estão destruindo uma dos 4 pilares, não é? Exato. Ou se eles não fazem o que dizem, não é? Então também estão destruindo mais um pilar. Se eles não são autênticos, então destroem mais um pilar. Por exemplo, droga, bebida, não só isso, mas eu diria assim, todo tipo de descaminho. Traduzindo, a família, eu gostei muito do professor Celso Antunes, da sua colocação, todas elas, mas essa aqui, sem o aporte da família, vai ser muito difícil mudar a rota do nosso sistema educacional. Porque não adianta, por decreto, você não vai conseguir. Exato. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos escutar os alunos também. Escutamos os professores, ver o que os alunos têm a dizer. Mas na volta do terceiro bloco também perguntar ao professor, porque aí é inevitável, não é?
o que seria então, né? Qual é a tendência da educação no nosso Brasil? Quais são as estratégias, os caminhos aí a médio, a longo prazo? Esse modelo de escola que nós temos está ultrapassado? Ou seja, que escola a sociedade de hoje ela exige? E aí o processo, por onde passa o processo da aprendizagem. Então tem muita coisa ainda para a gente conversar. Você não saia daí não, já já estaremos de volta.